Olá a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Hilário Dias e a convite do nosso irmão Marcílio, estou aqui para dar uma palavra para você que nos escuta nessa hora e quero ler o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O tema do qual eu vou tratar nessa fala é encontrando a paz. É provável que muitas pessoas nos nossos dias estejam pensando o seguinte, e talvez você seja uma dessas pessoas: eu preciso de ajuda. Eu não sei o que vai acontecer com a minha saúde, com as finanças de casa. Eu não sei se vou ter emprego amanhã, se haverá o que comer, se a minha família vai ficar protegida ou não contra essa doença, enfim. Eu preciso de alguma ajuda, de alguma orientação. Eu quero olhar com vocês o que Deus tem a nos dizer em tempos como esses que temos vivido, a partir desse texto que foi lido de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqui nós encontramos duas ordens e uma promessa. A primeira ordem está no início do versículo 6 e pode ser resumida assim: decida não andar ansioso. Decida não andar ansioso. O versículo começa com uma frase bem clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não vivam preocupados por nada neste mundo. Como assim? Será que nós não devemos planejar o futuro, a nossa aposentadoria, assinar um seguro de vida ou pensar em uma escola para matricular os nossos filhos? Será que nós não temos de nos preocupar com as nossas responsabilidades? E o nosso emprego? Será que eu não tenho de pensar no que eu vou fazer amanhã na empresa? E no jantar de daqui a pouco? Será que eu não tenho de pensar no que vou cozinhar? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A proibição não é ao planejamento quanto ao futuro ou em relação a pensarmos como iremos cumprir as nossas responsabilidades. Essas coisas são boas e são incentivadas pela Escritura. A proibição está no fato de vivermos tão preocupados com o futuro que, mesmo que já tenhamos feito planos para ele, o que é uma coisa boa, vivamos aflitos, como se o sucesso de amanhã dependesse inteiramente do nosso esforço. No final das contas, viver ansioso é o mesmo que viver desesperado, como se o futuro fosse incerto, como se ninguém estivesse no controle das coisas. Por isso nos preocupamos e nos consumimos. Ficamos desesperados, nos perguntando sobre como será o amanhã. E se isso não acontecer? E se tal pessoa falhar? E se eu falhar? E se? E se? E se? Isso é ansiedade. Ou seja, ansiedade é o oposto de confiança em Deus. Ela não é a mesma coisa que medo ou dor. O medo é legítimo para quem está vulnerável. A dor é consequência natural de sermos mortais, mas a ansiedade é uma escolha tomada com base na desconfiança. Desconfiamos de que Deus irá dar um jeito no problema de amanhã e então passamos a nos consumir como se tudo dependesse de nós. Mas todos sabemos que a ansiedade nunca ajuda, não é verdade? Ela não presta para nada quando o assunto é resolver os problemas que nos afligem. Pensar nos sis da vida não move uma palha do futuro, pelo contrário, só atrapalha o nosso presente. Acabamos vivendo só pensando nos problemas de amanhã que estão longe e deixamos de encarar os problemas de hoje que estão aqui perto. Só pensar que seu filho pode ficar doente amanhã não vai fazer o jantar dele hoje. Só pensar se você pode perder o emprego amanhã não vai te ajudar em nada em cumprir as tarefas que seu patrão lhe deu hoje. Enfim, só se preocupar com o futuro não te faz vencer o presente. Por isso Paulo nos exorta: não andem ansiosos por nada. Na verdade, pare e pense por um instante que motivos você tem para andar ansioso. Alguma vez na sua vida Deus te abandonou? É possível que Ele não tenha te dado o que você queria ou o que você esperava, mas Ele nunca te desamparou. Ele sempre esteve no controle da sua vida. Não há um só centímetro da criação em que Deus não esteja presente. O futuro é um lugar onde Deus já está. Não há motivo para vivermos ansiosos. Mas vamos concordar que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda somos assaltados pela ansiedade, não é verdade? Vira e mexe temos crises de preocupações. Como devemos lidar com isso?
Aqui está a primeira ordem: decida não andar ansioso. Mas aí você pode dizer: mas não dá, você não conhece a minha vida, para mim isso é impossível. Quer dizer então que Deus lhe deu uma ordem impossível de ser obedecida? É claro que isso pode ser feito, senão Deus nunca te mandaria fazer. Como fazer isso? Nós já veremos no próximo ponto, mas a priori, aqui está o primeiro passo. Você tem de decidir não andar ansioso. A ansiedade é algo que podemos e devemos evitar. Logo, se cultivamos uma vida assim, estamos em pecado contra Deus. Se não fizermos nada contra a nossa ansiedade, estaremos em desobediência contra o Senhor. Quando vivemos ansiosos, estamos pregando para o mundo que não podemos confiar em Deus quanto ao futuro. Cristãos ansiosos são publicidade ruim para o Deus de toda consolação. Decida, então, neste dia, não viver ansioso. Decidiu? Então agora vamos descobrir como podemos fazer isso. Não andar ansioso não vem de graça. Exige trabalho. Exige derramamento de suor da nossa fé. E então chegamos à segunda ordem. Aprenda a orar a Deus. Aprenda a orar a Deus. Ainda no versículo 6, se você reparar, Paulo está fazendo um contraste. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Porém, ao invés disso, sejam os vossos pedidos ou petições plenamente conhecidos diante de Deus. Você percebeu o contraste aqui? É como se Paulo estivesse dizendo: sabe todas aquelas coisas que têm te tirado o sono? Todas as suas ansiedades e preocupações, seus medos e temores quanto ao futuro, sabe todos aqueles sis que tiram a sua paz? Então, pegue-os todos e os coloque diante de Deus. Os apresente a Ele em forma de petições, de pedidos. Não só os apresente a Deus, mas diga: socorro, Senhor. Me ajude quanto a essas coisas, eu não sei o que fazer. Por favor, eu imploro por misericórdia quanto a esses assuntos. Em outras palavras, ao invés de ficar se consumindo quanto a essas coisas, apresente-as a Deus, pedindo a ajuda dele em todas elas. Aqui está a chave contra a ansiedade: informar a Deus quanto a cada uma de nossas preocupações. Mas Deus já não sabe de todas essas coisas? Sim, com certeza. Então, por que eu devo informar a Ele sobre elas? Sabe por quê? Lembra que ansiedade é, em resumo, falta de confiança em Deus? Então, quando você ora a Ele, está lutando contra esse pecado. Quando você informa ao Senhor sobre os seus temores, você está dizendo, na verdade, o seguinte: mesmo ansioso, eu decido abandonar a falta de confiança em Deus. Nessa oração, eu quero deixar claro ao meu coração que eu confio em Deus. Tanto confio que estou pedindo a sua ajuda quanto a esses assuntos. Só Ele pode resolvê-los. E como é que nós informamos a Deus sobre nossas preocupações? Segundo o texto, por meio de oração e súplica. Ou seja, é através de todo tipo de oração e pedido. Você implora ao Senhor por essas coisas toda vez que ora, e ora todas as vezes que se lembra delas. Mas há um elemento essencial em todas estas orações: a gratidão. O texto termina dizendo: com ações de graças. Ações de graças são expressões de gratidão, palavras e práticas que demonstram agradecimento. Isso significa que o antídoto contra a ansiedade é a oração. O antídoto contra a ansiedade é a oração. Mas não é qualquer oração. É a oração que, primeiro, pede a ajuda de Deus por cada um dos motivos que nos tiram a paz. Um a um, você apresenta os seus temores e anseios em oração a Deus, dando detalhes de cada um deles. Mas não é só pedir. Em segundo lugar, cada pedido de socorro a Deus deve vir regado de gratidão a Ele. Primeiro, porque Ele está te ouvindo. Segundo, porque só Ele pode resolver aquilo. E terceiro, porque Ele nunca te abandonou na vida, mesmo quando você nem sequer orou pedindo ajuda. Queridos, oração é disciplina. Oração é trabalho. Se você não orar, nunca se livrará do pecado da ansiedade. Você tem lutado há tempos com uma situação difícil que te deixa ansioso? Qual foi a última vez que você orou explicitamente sobre isso? Qual a última vez que falou detalhadamente sobre as coisas que te preocupam, que te perturbam, que te aborrecem? Em resumo, a solução contra a ansiedade não está na luta contra ela, mas em uma desistência de lutar contra Deus. É uma desistência de achar que você pode resolver os seus problemas sem a ajuda dele. Deus quer que você peça, mesmo que ele já saiba. Se você não fizer isso, nunca vencerá a ansiedade. Você precisa saber disso. A oração te quebra e te coloca onde você sempre deveria estar, humilhado, sem poder para resolver os problemas de amanhã e totalmente dependente de Deus.
Mas Deus quer que você peça por estas coisas e ao mesmo tempo seja grato. Você não pede a ajuda de Deus como se fosse uma troca ou como se merecesse ajuda. Você pede lembrando que Deus já te ajudou no passado, ou seja, você pede agradecendo. Isso te lembra que o seu problema não é tão grave ao ponto de que Deus não possa resolvê-lo. O modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. A luta contra a ansiedade é o ataque. Não o ataque contra os nossos problemas, mas o ataque contra o nosso pecado de desconfiança em Deus. É uma luta travada de joelhos, combatida no território da oração. E isso, claro, exige trabalho, dedicação, esforço. Você precisa decidir não viver ansioso e começar a dobrar mais os seus joelhos. Precisa colocar diante de Deus esses motivos e pedir o socorro dele. Mas precisa também ser grato por tudo que ele já tem feito a você. E qual será o resultado de tanto esforço? Será que os meus problemas serão resolvidos da noite para o dia? Será que meu filho não vai ficar mais doente e eu não vou perder mais o emprego? Não. Aí vem a promessa no versículo 7. Deus lhe dará a sua paz. Deus lhe dará a sua paz. Aqui está o resultado. O versículo diz: e a paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que essa paz é uma paz que ultrapassa ou que excede todo o entendimento. Ou seja, é um estado de tranquilidade que supera toda a explicação desse mundo. Não é a paz que o mundo pode nos dar. Senão seria a paz do mundo guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. É uma paz que só se encontra em Deus. É uma paz que só Deus pode dar. Você não encontrará essa paz em livros de autoajuda, em sessões com psicólogos ou em remédios psicotrópicos. Você não a encontrará em um copo de álcool, num cigarro de maconha ou numa noite sem limites nas baladas da vida. Você não vai encontrar essa paz se fugir de onde você mora, se trocar de cidade, de família ou de emprego. Essa é uma paz que tem sua origem em Deus. Só Ele pode nos dar essa paz. E ninguém consegue explicá-la ou compreendê-la. É uma paz que, mesmo que os problemas continuem, você não a perderá. Mas qual é o objetivo dessa paz? Simplesmente me dar alívio das preocupações? Ela vai resolver todos os meus problemas? Vai pagar as minhas contas de amanhã? Não. O texto diz que a paz de Deus irá guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A ideia aqui é de aprisionar alguém, amarrando essa pessoa a algo. Neste caso, a paz que Deus nos dá quando oramos por nossas ansiedades aprisiona, cativa, prende, amarra o nosso interior a Jesus. O nosso coração e mente se tornam prisioneiros de Cristo. Sabe o que isso significa? Que o que mais precisamos nos momentos de ansiedade em nossas vidas é termos os nossos olhos fixos em Jesus e não nos problemas. Mas mesmo que saibamos disso, não conseguimos praticar isso. Jesus é a última pessoa em que pensamos quando estamos ansiosos. Pensamos que a solução será trabalhar mais, dormir menos, pedir a ajuda de um amigo, procurar um médico, buscar um advogado, pagar um terapeuta, enfim. Quando todos esses falham, talvez nós comecemos a pensar em Jesus. Mas o que mais precisamos em momentos assim é manter os olhos da fé fixos em Cristo. E é lógico, só ficaremos presos a Jesus em momentos difíceis se a paz de Deus fizer isso a nós. E só a teremos se orarmos a Ele por causa de nossas ansiedades. A solução para a ansiedade não está na solução do nosso problema, ou em buscar a pessoa certa, entre aspas, para resolvê-lo, mas está na paz que vem de Deus em meio ao problema. No final das contas, a nossa maior luta não está naquilo que nos deixa ansiosos, mas em deixarmos de olhar para quem é mais importante, Jesus Cristo. O que mais precisamos nos momentos de ansiedade é de paz. Paz para enfrentar os problemas sem perder o controle ou desistir. Paz que nos mantém no rumo certo, mesmo em meio ao desespero. Paz que nos prende a Jesus Cristo, mesmo quando tudo está indo mal. Lembre-se disso. O fato de orarmos a Deus não significa que os nossos problemas serão resolvidos, mas que o nosso coração e mente serão protegidos pela paz de Deus. Quando nos dirigimos a Deus com súplica e ações de graças, nossa preocupação e ansiedade fogem, como baratas que fogem quando alguém acende a luz. E quando isso acontece, outra coisa toma o lugar dessas ansiedades: a paz de Deus. Por isso, vale a pena obedecer ao que esse texto diz. Diga como Martinho Lutero dizia no passado: ore e deixe que Deus se preocupe. Ore e deixe que Deus se preocupe. E por que isso é importante? Lembra das últimas palavras de Paulo no versículo 5? O Senhor está perto? Então, essa expressão pode significar tanto a vinda de Jesus está próxima, quanto o próprio Jesus está próximo de nós, aqui do lado.
Essa é a maior motivação que precisamos quando estamos ansiosos. Jesus está perto. O Senhor está próximo de voltar e mesmo que isso demore, Ele já está com você, através do Espírito Santo que habita em ti. Então, mesmo que você perca o emprego, ou que você seja diagnosticado com uma doença terminal, ou que algum ente querido seu não seja curado, você já tem tudo o que precisa. O Senhor está perto, Ele está com você e você já tem o maior tesouro desse universo. Se você crê em Jesus, você foi perdoado, você é amado por Deus, você tem a vida eterna, você um dia vencerá a morte, você tem a paz de Deus. Não há mais nada que pode tirar sua paz, pois as trevas já foram vencidas. Se você tiver isso em seu coração e mente, não viverá mais ansioso nesse mundo. Mas para isso você precisa, primeiro, decidir não andar ansioso e, segundo, aprender a orar a Deus pedindo a sua ajuda. Se isso acontecer, a promessa de Deus se cumprirá. Ele lhe dará a sua paz. E esta paz te fará ter os olhos fixos em Jesus, mesmo em meio ao caos deste mundo. Que o Senhor lhes dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.